Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Jogada de Mestre, o podcast brasileiro sobre jogos de tabuleiro. Estou muito contente de estar aqui hoje com os meus companheiros de bancada, Lucas Silveira. Olá a todos vocês, bem-vindos ao nosso podcast, o Jogada de Mestre. Muito bem, muito bem. E Tadeu Knevitz. Salve, salve, pessoal. Pessoal, estou muito animado. Hoje estamos fazendo um episódio até mais cedo do que o de costume, né? Queria aqui agradecer os senhores porque estava editando o nosso último cast e eu percebi a sorte que eu tenho de ter os senhores como companheiros de bancada, viu? São seus olhos. Duas pessoas assim... Não, duas pessoas que sabem muito desse hobby nosso, né? E Lucas aí com tanta experiência em podcasts aí, estando aí na podosfera brasileira por tanto tempo, com vários programas diferentes. Então, fico aí muito contente de ter os senhores como companheiros de bancada. Digo mesmo, exceto o Lucas. A sua alegria constante é estar perto de mim, Tadeu. Não, isso é a rivalidade na mesa falando mais alto. Tadeu não consegue deixar de lado a rivalidade na mesa. Não, ainda mais depois da derrota que ele teve no final de semana aqui no Lewis and Clark. Conta. Vou começar então, né? O que tá rolando. Este senhor compareceu em minha residência esse sábado agora, né? Pra uma tarde de jogatinas. E aí, nós jogamos os 3 jogos. Aí eu vou falar só de um, que foi o que eu ganhei. Os outros 2 e vou ignorar completamente. Então, nós jogamos uma partida de Lewis and Clark, The Expedition. Muito divertida, de fato. Eu achei que você ia falar as aventuras do Super-Homem. Não foram as aventuras do Super-Homem. Foram de... Ué, porque o programa lá, aquele seriado do Super-Homem que passava no sábado, era Lois e Clark, né? O nome original dele. Eu demorei a pegar a referência, eu lembrei disso. Trocadalho do carilho, né, que você fez. Aí, jogamos essa partida de Lewis and Clark, né, e eu liderei de ponta a ponta a partida, sem sustos, só jogando na maciota. Tadeu e Lucas Nagem aí tentando me alcançar, mas, infelizmente pra eles, não foi possível. Tadeu bolou uma estratégia mega mirabolante, aí eu errou os cálculos. Errei a conta e me atrapalhei todo. Se fudeu, ficou lá atrás. Não chegou nem nas montanhas. Cheguei nas montanhas. Calúnia isso. Nem nas montanhas cheguei nas montanhas assim. Calúnia, verdadeira calúnia isso. Mas foi um joguinho bem legal que a gente joga. Tinha tempo que a gente não jogava, né? Pelo menos eu. Tinha. E foi um bom jogo. Jogamos outros 2 jogos e foi os Pilares da Terra, né? Que Matheus Brown trouxe pra mim lá da Inglaterra. Tadeu... Como é que foi o resultado desse? Tadeu ganhou. Mais apertado. Eu vi uma foto aí. Tinha uma foto circulando na internet. Uma catedral montada de... Da vitória. Uma catedral montada meia bomba, né? Uma arte meio gótica, assim. O arquiteto tava bêbado quando fez a meio surrealista a arte da catedral, mas Tadeu ganhou essa partida. E jogamos a partida do Earth também, né? É verdade. Que Tadeu ganhou dormindo. Sim, claro, porque é um jogo sem interação. Nenhuma, não tem nenhuma interação. Eu tava quase dormindo, de fato. Quem pode ficar acordado num jogo desse? Eu tava cabeceando enquanto o Lucas explicava o jogo, eu tentando manter acordado ali. E mesmo assim ganhei do Lucas, olha mesmo assim, uma vergonha completa, né? Eu chego a ficar chateado. Eu acho engraçado assim, tem derrotas do Lucas que a esposa dele foi ficar no celular no sofá e ganhou dele. Aí o Tadeu tá dormindo e ganha. Né? Não tem problema perder pra Jéssica e pra Tadeu. Eu não me importo em momento. Eu só não posso perder pra Lucas. O problema é Lucas, Nath. E eu fiquei na frente dele em 2 dos 3 jogos, né? No Pilares da Terra, ele brigou cabeça a cabeça com o Tadeu lá. Mas Tadeu levou. É verdade. Olha, Tadeu, no dia que Lucas Nagem ganhar um jogo do Lucas dormindo ou olhando no celular, o Lucas entra em depressão. Hein? Não, isso jamais, ele larga isso jamais o acontece porque a rivalidade é recíproca. Lucas também, ele se recusa a perder pra mim. Então, ele jamais estará desatento a uma partida agora, que o que ele tem,
ele tem uma estratégia, o Lucas, pra humilhar os coleguinhas, que ele faz de conta que não entende o que tá fazendo. Quando ele vê que ele vai ganhar, ele começa a fazer umas perguntas absurdas de regra, assim, lá no Lucas final. Nagem, viu? Não sou eu, não. Pra fazer de conta que não entende o jogo, pra humilhar os coleguinhas. Ele jogando Viticulture com a gente, lá 1h30 de partida, o jogo terminando, ele como é que faz vinho mesmo? E vai lá e ganha o jogo. Isso eu Como é que faz vinho puto. mesmo? Aí eu pode ganhar sem fazer vinho? Pode, infelizmente. Então não precisa nem saber como Não, que mas faz, eu fiquei pode. puto. Não, essa história é real. A gente jogando É real? na casa de Tadeu. Todo mundo Não lá lembro. quebrando a cabeça. Tava eu, você, Jéssica, Mário e Lucas. Todo mundo quebrando a cabeça pra jogar e pá. Aí Lucas, com 1h40, quase 2 horas de jogo, olha assim pra mim e fala assim, como é que eu faço esse vinho em rosé aqui? Ah, não é possível, velho. Mas no seu Ele cu, vai lá e sabe? ganha, né? Aí na hora que vai contar os pontos, ele ganha por 2 pontos, velho. Eu fico puto. E ele, toda vez que ele faz isso, quando ele fica perdido, nós jogamos Age of Steam, ele completamente perdido na partida. Aí Tadeu, não, Lucas, você não pode fazer isso não, você tem que fazer isso aqui, senão você vai O se Lucas lascar, ia falir. Aí ele vai e ganha o jogo ainda, velho. Eu fico, como assim? Eu mereci. O Lucas várias vezes tentou falir, eu não deixei ele. Ele ia fazer umas jogadas absurdas assim pra falir. Lucas, ó, se tu fizer isso, vai. E aí ele vai lá e ganha ainda, vagabundo. Então, quanto mais Pois é, Tadeu, quando é que você vai aprender, Tadeu? quanto mais perdido ele tá, a maior chance de vitória que ele tem. E Age of Steam é um jogo fantástico, mas assim, você pode perder na primeira rodada. É daqueles jogos tipo Barrage, Age of Steam, um que eu nunca joguei, mas é famoso por isso, é o Food Chain Magnet, que você pode facilmente na primeira rodada de um jogo de mais de 2 horas ter perdido. Fora do jogo. Brass, né? O Brass também. O Brass eu acho que não é tão desmoralizante quanto esses. O Age of Steam, literalmente você sai do jogo, você falha e é expulso da mesa de jogo. Não tem perdão. É brutal a coisa. Teve uma coisa engraçada, acho que foi no início dos Pilares da Terra, a gente explicando as regras, aí Lucas entendeu a regra. Aí eu falei assim, já não vai ganhar mais. É verdade, é verdade. Dito e feito. E de fato ele não ganhou. Conta de novo aí, o que você tem jogado, Matheus? Eu joguei ultimamente Onitama, né? Um dos meus jogos favoritos. Eu acho o Onitama muito elegante. Ele é muito bonito mesmo. De forma absurdamente elegante. Eu tenho ele com as 2 expansões. Na verdade, a gente estava esperando os amigos se juntar para jogar Alhambra, né? Que também é outro eu jogo gosto que muito. que eu também gosto muito. Aí eu tava com outro amigo esperando os outros chegarem, e aí eu tirei o Onitama pra jogar Me com ajuda a ele. lembrar, esse é aquele que é um xadrezinho com 3 peças só, as cartas definem quais são os movimentos que você pode fazer. Não são 3 peças, sim, é um tipo de xadrez, né? Uhum. Não são só 3 peças, ok. você tem um mestre e 4 discípulos. Perdão. Uhum. De cada lado, o mestre Templo. fica no templo, Eu começa tive no esse jogo. templo, e aí tem os 4 discípulos, 2 de cada lado. E o objetivo do jogo é ou você ataca o mestre adversário, ou você coloca seu mestre no templo do adversário. Eu lembro, eu joguei isso faz muito tempo, bem feitinho o jogo. Isso. E aí você tem, cada jogador tem 2 cartas, fica uma carta no meio entre os dois. Essas cartas estão sempre à vista do jogador adversário. Elas são baseadas em animais, né? Seriam como golpes de karatê ou golpes de kung fu, né? E aí quando você faz cada carta tem um diagrama, né, dos possíveis quadrados onde ou o mestre ou o discípulo, quem quer que você decida mover naquela jogada em particular, né? Então você tem uma carta como, por exemplo, dragão, e aí ele te mostra 4 possíveis quadrados onde, a partir da tua posição inicial, onde você pode ir. Por exemplo, 2 quadrados na diagonal esquerda, 2 quadrados na diagonal direita. E aí quando você usa a carta, você move o teu peão naquela
dentro das possibilidades do diagrama. E aí você passa essa carta para o meio e o teu adversário vai pegar a carta que agora... Você vai pegar a carta que está no meio para você e você vai passar a carta que você acabou de usar para o meio. O que significa que dentro de 2 rodadas o seu adversário vai estar com aquela sua carta na mão. Então, se você tem uma carta que você considera ela poderosa, né, por causa do alcance, por causa do tipo de movimento, você vai segurar aquela carta, né, por um pouco mais de tempo para você evitar que ela caia na mão do seu adversário. Porque algumas cartas elas são simplesmente um espelho uma da outra. Elas fazem a mesma coisa, só que de forma invertida. De forma invertida. Mas algumas cartas, como o próprio dragão, elas têm assim um alcance maior, né? Elas fazem uma coisa única em termos de movimento. E eu tinha esse jogo. Tu não tem mais, você Lucas? se desfez esse jogo? Não, eu dei de presente pra um amigo. Você é muito bonzinho, Lucas. Eu acho esse jogo... É porque Jéssica não gostou, ele é um jogo de 2, né? E Jéssica não gostou tanto, e pra mim, jogos de 2, né? Ela tem que gostar, então... não tem pra onde eu correr. até tenho ele no celular, porque ele tem uma versão gratuita. Ele no celular é gratuito, entendeu? Eu acho ele fascinante, esse jogo. E lindíssimo, lindíssimo. De elegante. A caixa dele, né, uma caixa vertical, assim, vem com o tabuleiro enrolado, com as pecinhas, as cartas. Neoprene, né? Neoprene, isso. O tabuleiro é feito de neoprene. Esse Alhambra que você comentou, eu acho um dos melhores jogos, esses sim, super casuais, que pode jogar com qualquer um. Eu prefiro ele, a Catan, a Carcassonne, pessoalmente. Herege. Ele é melhor que o Carcassonne porque tem um nível de profundidade maior, né? Porque você tem as moedas, né? As cartas que são as diferentes moedas, né? Que você tem. Você tem um leilão ali, né? Você tem você tem que fazer a aquisição dos edifícios, né? E Não você vai pondo na sua né? reserva. Não chega a ser um leilão isso aqui. É uma compra, né? Uma assim, compra. E você vai colocando na sua reserva. Aí depois você tem que ver quando você passa da reserva pro seu... E se você acerta o preço exato, você ganha ações extras, né? E uma coisa que eu gosto muito dele é que assim, o valor dos edifícios não é uma coisa fixa, né? Porque se tem um monte de gente já com o prédio verde, nem vale a pena você brigar muito por ele, porque a pontuação é dada por quem tem mais de cada um deles, né? Isso. Então é uma coisa que depende muito do que está acontecendo dos outros jogadores para ser... E a pontuação, ela é feita em rodadas, né? 3 rodadas. Cada rodada, isso. E aí é isso mesmo, você vai olhando o que está sendo preferido ou construído pelos outros para saber se você em qual, vamos dizer, linhas você investe para os pontos, né? Qual tipo de construção você investe, em qual dela, o que vale a pena você ir atrás, o que não vale a pena você ir atrás. Então, pra mim... Tem esse jogo também aí. Foi indicação de Tadeu, eu fiz uma troca. Ele falou assim, pode pegar esse aí que é bom. Assim, não é meu jogo favorito, mas assim, pra um jogo assim, qualquer um pode jogar, ele é muito bom. E ele tem esse aspecto de ser também um jogo de tiles, né? De tile lane, que eu gosto do Carcassonne, mas ele tem esse aspecto estratégico que dá pra ele uma profundidade a mais, que você consegue juntar tanto o jogador experiente quanto o jogador mais iniciante, porque o apelo existe, né? Existe o aspecto estratégico também para o mais experiente. Isso, para o jogador cracudo, o jogador mais experiente. Mas só voltando ao Onitama, o Onitama eu tenho as expansões dele, tem uma expansão que se chama O Caminho do Sensei, que adiciona novas cartas de movimento, e existe uma que se chama acho que é o Poder do Vento, mas é alguma coisa, não, o Espírito do Vento. E o Espírito do Vento ele vem com uma peça a mais, que é o Espírito do Vento, que você coloca ele no tabuleiro, e e ele tem novas cartas em que você move a sua peça e você move a peça do Espírito do Vento. E se você, né, tem pelo menos uma carta
no jogo, que é uma carta que move o espírito do vento. E a estratégia ali é que se o seu personagem cai em cima do espírito do vento, ele tipo te dá um salto, né? Ele dá É um trampolim. Okay. Exatamente. Então adiciona essa dinâmica dentro do jogo. Não gosto de jogar com o espírito do vento, eu prefiro o jogo clássico com... Lembra de eu falando das expansões a última vez, que eu gosto quando adiciona conteúdo e não muda muito a regra? A tua descrição, eu gostei mais da primeira expansão do que a segunda que você descreveu. Então, porque muda realmente o jogo. Até nem a expansão nem é do mesmo autor do que o jogo. Ok. Aí você vê que... Aí quando eu vejo isso, eu já fico meio assim. Uhum. É igual se você... Mas comprou, né? Capitalista. Eu comprei. O Lucas falando de alguém comprando o jogo é um crime. É igual eu com as expansões de Catan. Tadeu. Só complementando, antes complemente. de passar pra Tadeu, só complementando, Complemente. eu fiz uma partida também de Hallertau com Jéssica, né? Jéssica é fanzaça do Uwe Rosenberg, ela adora os jogos de fazendinha dele, e aí eu apresentei pra ela o Hallertau, né? Que foi uma troca que eu fiz com o Tadeu também. Tadeu sempre fazendo boas trocas pra mim e pra ele. Eu nem lembro como é que foi. E aí, eu joguei o Hallertau com Jéssica, ela gostou bastante. É a cara da Jéssica. Falou que é um dos melhores que ela jogou. Então, só complementando aí, uma partidinha de Hallertau aí, fazendo cerveja, meu filho. Fazendo cerveja, muito bem. E Tadeu? Só comentar uma coisa interessante, o Unmatched, eles fazem umas coisas muito legais, que eles fazem de tempo em tempo uma competição de design de personagem. E aí, os caras que ganham a competição, depois eles vai para os designers da Restoration, eles passam 1 ou 2 anos mexendo, ajustando o personagem e depois lançam. E alguns dos melhores personagens foram desses aí. A caixa do Gênio e do Houdini, por exemplo, é uma delas. Então peraí, você ganhou, é isso, Tadeu? Você ganhou essa competição e agora vai ter um personagem feito. Infelizmente não. Que pena. Ainda não, né? Ainda não. E Tadeu vai fazer o personagem dele, vai ser Saci Pererê versus Mula Sem Cabeça. Então a gente já definiu que será esses dois personagens. Não, Saci Pererê e Curupira. Eu dei a ideia pra ele lá no nosso grupo. Espero que ele leve adiante. O Saci Pererê podia fazer a carta dos outros sumir, né? Carta do adversário some. Alguma coisa. E o Curupira, depois de um golpe, anda dois espaços pra trás. Pode ser, né? Pode ser. Aí, pode tá fazer a Yara também. A Yara. Boitatá. Bom saber. O Boto Rosa, faz o Boto Rosa. Aí o Boto Rosa tem duas formas, tem a forma humana dele e a forma de Boto, entendeu? Isso ia ser um bom personagem. Aí, ó. Pode ter duas formas, né? Aqui no Brasil, né? Lá fora acho que não ia vender tão bem, não. O folclore brasileiro. No Brasil, isso aí, Tem um amigo nosso que fala que o folclore brasileiro é deficiente, que precisa de uma fisioterapia. Bom comentário. Olha, o cara, um sem perna, um com os pés pra trás, um sem cabeça. Bom, o folclore brasileiro é uma mistura, né, de folclore português com africano, né? Na verdade. Tem algumas coisas, por exemplo, a lenda da Yara foram os portugueses que inventaram, é só baseado na lenda da sereia só, né? Foi trazido pelos portugueses, apesar da Yara ser uma índia. Uma repaginada. Apesar da Yara ser uma índia, né? A gente só trocou a sereia pra uma índia e pronto. Olha, porque a história dela é trágica. Os irmãos dela tinham inveja porque ela era mais habilidosa do que eles e jogaram ela no encontro entre o Rio Negro e os Solimões. E aí ela virou uma sereia por causa disso, né? E ela é vingativa, ela quer vingança, na verdade, a Yara. Eu também ia querer. Ó, que bom personagem, hein, Tadeu? Também pode ter a forma humana e a forma de sereia. Se você não fizer, eu vou fazer, Tadeu, eu tô avisando. Eu vou deixar a honra pra você fazer, então. Bora. Ok. Nossa, não gostou mesmo da minha ideia, olha só. Canalha. Da nossa ideia. Falou assim, não, pega aí, faz aí, então, faz aí. Vai que é tua, Tafarel. A gente pode... Diga o quê? Fala, Matheus. A gente podia fazer um clone do Unmatched só pra público brasileiro. Aí faz várias caixas. Pega o Ronaldão gordo lá que fazia gol, vira um dos personagens.
O Ronaldo Fenômeno. Contra a É um Yara. bom personagem, né? O Ronaldo Fenômeno. Adriano Imperador. Pelé. Metade de jogador de futebol. É, Ayrton Senna. Ai. Tem personagem bom aí no Brasil. Mas o que você anda. O que você jogou? Além da surra que você levou aqui em Eu casa, acho que o foi. que mais que você fez? Ah, eu já tinha comentado da gente jogar o Slay the Spire na última vez que nós fizemos o podcast. Você você comentou que sim. Comentou sim. Eu acho que eu Comentou tinha. sobre o Slay the Spire. Eu Não acho foi, que eu não? tinha jogado só com o Lucas e com o Matheus. E agora nós jogamos. Lucas Nagem e Matheus, e agora jogamos eu. Não, o último episódio você comentou que você jogou com seu amigo e comprou. Ah, depois. Eu ainda zoei, né? Qual foi e a depois nota que disso, você deu? ok. Ah, Nós dei tivemos nota mais 8. algumas partidas e cada É. vez que eu jogo eu gosto mais do jogo. Tá muito, muito gostoso. Então, um jogo dos jogos cooperativos, né? Muito temático com o jogo de hoje. Um dos melhores que eu joguei até hoje. Eu boto lá em cima. Vai passar Pandemic, Tadeu? Olha, No, perigo. no Zygash. No Zygash do Hobby vai passar Pandemic, o Slay Por the incrível Spire? que pareça, o jogo é legalzinho mesmo. Até eu que não sou muito fã de jogos cooperativos, é um jogo divertido. Eu me Ó, diverti. pra tu ver. Ó, Mais do que eu imaginei que me... E tá chegando perto, viu? O Slay the Spire aqui na Ludopédia tá no rank 170, né? E o Pandemic tá em 140. Então acho que não vai demorar muito pra Pobre Pandemic. passar. olha só. É só ficar mais conhecido. Deixa só então. ou mais barato, né? Porque ou o jogo caro. Agora, ele é mais complicado que Pandemic, né? Então o joguinho não é muito complicado, né? Mas dos jogos que eu gosto mais, que são co-op, eu gosto muito de 3 jogos. Co-op não é meus favoritos. Eu gosto muito do Arkham Horror, o card game. Eu gosto do Slay the Spire. E eu gosto muito do Spirit Island. Eu acho que desses o mais complexo é meio de longe de Island. O Arkham Horror card game é relativamente complexo também. E o Slay the Spire é sensivelmente mais simples, mas ainda que não é para jogo de entrada. Então fica essa recomendação aí. Foram esses jogos. Lindíssimo, viu? A arte É, belíssima. Eu acho. achei meio cartunesco, assim, de desenho, né? Mas tem personalidade, a arte, né? Como fala? É como se fosse Estilizada. arte de jogo de videogame. Ah, sim. Uhum. 8 bits? 16 bits? É mais ou menos assim parecido. Que é a Não é a bem origem bits. dele, né? Não é Ele bem é um bits, jogo é. ele é um jogo de videogame, o Slay the Spire. Eu acho que você Sim. queria falar. Roguelike. Mas não é bem Você bits. quer falar isso? Eu acho que pixel art, talvez. É. Isso, pixel art. Lindíssima, viu? Lindíssima. Os desenhos muito legais, os monstros bem legais. Os heróis, eu até brinquei com o Tadeu, assim, na hora que ele me apresentou. Ah, eu vou jogar com a Samus aqui. Ah, Tinha sim. um personagem lá que lembrava a Samus do Metroid. Do Metroid. Do Metroid. Isso. E aí... Bem, o jogo me surpreendeu positivamente em questão de jogos cooperativos. Não que eu vou chegar na caixa de Tadeu louco e dizer, vamos jogar Slay the Spire. Mas é um dos cooperativos, eu acho que foi ao lado ali de Harry Potter, foi o melhor que eu joguei. Mas eu não pagaria o preço. Eu achei ele muito caro, apesar de muito bonito. Então foi isso que eu andei jogando. Podemos seguir pro próximo quadro, então, senhores. Muito bem, já que falamos aqui de um jogo cooperativo, hoje nós vamos falar daquele que provavelmente é o mais popular dos jogos cooperativos, um clássico com certeza, né? Um clássico dos jogos de tabuleiro. Hoje nós vamos falar de Pandemic e um pouco das suas variantes, né? Porque ao longo dos anos, desde que Pandemic foi lançado, deu início a uma série de expansões, spin-offs, né? E até um sistema que foi usado por outras franquias para trazer novos jogos de tabuleiro que tem pouco a ver com a temática original, né, do jogo Pandemic, né? O jogo que hoje em dia virou o Voldemort dos jogos de tabuleiro, porque ninguém mais quer saber do nome, né? Ninguém mais quer pronunciar Pandemic, né? O jogo de tabuleiro que virou o jogo da vida real aí por uns anos. Então, ninguém quer voltar mais para aquela situação. De jeito né? nenhum. Pois é. Eu vou passar aqui para o nosso homem dos dados técnicos, né, o senhor Lucas Silveira, para nos falar um pouco sobre os dados técnicos do Pandemic. Então vamos lá, Pandemic
foi criado, né, por Matthias Matt Leacock. Matt Leacock. Leacock, em 2008, né, aqui no Brasil, ele foi lançado primeiramente pela Devir e posteriormente a Galápagos, né, assumiu a sua distribuição aqui no Brasil. Este jogo é um jogo expert, né, digamos assim, e ele tem algumas mecânicas como gerenciamento de mãos, colecionar conjuntos, cooperativo, jogadores com diferentes habilidades, pontos de ação e movimento de área. E o tema dele é um tema científico, né? E por conta do que o Matheus falou aí, da pandemia que nós tivemos aí a partir de 2020, esse jogo voltou a ser popular. Acho que ele nunca né? deixou de ser. Os jogos de tabuleiro, assim, eu acho que no Brasil ele voltou a ter um boom, né, depois da pandemia, por conta dos jogos de tabuleiro em geral, né, tiveram um boom eu a acho partir que da o que pandemia. renovou muito ele foi aquela porcaria dos Legacies, que fizeram um monte de Legacy. Vamos falar, calma, Tadeu, guarda a faca, Calma, segura. guarda a faca que a gente vai falar, a Bora. gente vai falar dos Legacy, Vai calma, chegar guarda lá. a faca, Eu Tadeu, tentei segurar, tá? foi mal. Mais tarde, daqui a pouco. Mas ele é um jogo aí cooperativo, fez e faz um certo sucesso aqui. Muita gente gosta, muita gente odeia. Então é um 8 ou 80. Eu sou um dos que fica em cima do muro. E é isso, Pandemic. Como é que joga, Matheus? Hoje você que vai explicar. Pois é, vamos ver. O Pandemic, ele é um jogo que você tem uma condição de vitória, mas você tem várias maneiras de você perder o Pandemic, né? Inúmeras maneiras, né? O Pandemic, você é um jogo cooperativo, então você tá lutando contra 4 doenças diferentes. Elas não têm nome, elas são mantidas de forma abstrata Uma de pergunta propósito. pra ti, né? Matheus. Nos meus grupos, invariavelmente, as doenças sempre ganhavam nome. É, sim. Todo mundo acaba... E sempre tem uma que é a infecção zumbi, né? Sempre tem um... A preta é a zumbi e a vermelha é, pra mim, todos os grupos que eu joguei, era aviária. né? Pois é, mas se você sabe de ciência, você pode notar que pelo desenho, né? Pelo desenho das doenças, né? Você conseguiria identificar se é um vírus, se é uma bactéria, né? Se é um fungo, dá pra você meio que saber. Não reparei. É, eu não... Protozoário. Pra mim é só cor mesmo. É. A vermelha, a preta, a amarela, azul. A vermelha me parece um protozoário, a amarela me parece um vírus, né, um coronavírus e tudo. E a azul e a preta não sei qual é a referência. Sexualmente transmissível, cango mole, cango duro. O Lucas, Lucas, podcast errado, viu? Podcast errado. Esses assuntos é lá no VDR, aqui a gente não fala dessas coisas. Foi mal. Eu fico me confundindo. Né? São tantos podcasts, né? São tantos podcasts. Pois é, como eu tava dizendo, você tem 4 doenças e a tua condição de ganho, de vencer é você curar essas 4 doenças, né? Como é que você cura uma doença? Se você consegue 5 ou 4, né? Dependendo de com qual personagem você está jogando. Mas, de regra, você junta 5 cartas da mesma cor, né? E você vai para um dos centros de pesquisa, né? Que você pode colocar. Você começa com um centro de pesquisa em Atlanta, né? Que é onde fica a sede do CDC nos Estados Unidos. E aí você pode, como uma das suas ações, montar outros centros de pesquisa. Então, se o seu peão está num centro de pesquisa e você tem 5 cartas daquela cor na mão, você encontrou a cura. A partir do momento que você encontra a cura, você pode erradicar, não vou usar o termo erradicar, porque isso é um outro estágio do jogo. É sunset que eles chamam, não é? É quando ela... Não sei como é que é em português. A gente vai chegar lá. Mas se você tem a cura para a doença, uma das ações que você pode executar no jogo é você retirar um cubo, né, de infecção de uma cidade por ação. Quando você tem a cura, você pode tirar todos os cubos que tiverem naquela cidade em cada uma das suas
em cada uma das suas ações. Então, e aí se você conseguir eliminar todos os cubos, né, se você tiver a cura e você eliminar todos os cubos daquela cor, aquela doença não volta e aí ela é erradicada. Mas isso não é uma condição de vitória, é uma condição que vai te ajudar a vencer o jogo, mas o que você tem que fazer para vencer é encontrar a cura para as 4 doenças. Agora, perder, você pode perder o jogo de várias maneiras e acontece, viu? Acontece muito porque Com certa facilidade. Se você jogar ele, né, o que é interessante do Pandemic é que você pode escolher o grau de dificuldade com base nas chamadas cartas de epidemia que você mistura no deck, onde você tem as cartas que te dizem quais cidades vão ser infectadas naquele turno. Não, na verdade, desculpa. As cartas de epidemia vão nas cartas que você retira quando você está tentando pesquisar. Isso, que você compra para você tentar. São cartas de cidade com a cor de um dos vírus, né? E essas cartas, elas servem para várias coisas. Elas servem para você ir para aquela cidade em particular, né? Elas servem também e principalmente para você encontrar a cura, né? Como eu disse, se você tem 5 cartas da mesma cor, né? Você encontra a cura. E aí, quando você está comprando cartas que deveriam te ajudar, né? É o mesmo deck que tem eventos especiais que são muito... que te auxiliam bastante. Existem as cartas de epidemia ali, né? Para te ferrar, né? E se você tem 4 cartas de epidemia no deck, o jogo é um jogo de iniciante. Se você tem as 6 cartas, aí é um jogo de dificuldade maior, né? E aí a gente já vai falar dessas cartas. Então, uma das maneiras pelas quais você perde, por exemplo, é se não existirem mais cubos da doença para você colocar de uma das doenças para você colocar no tabuleiro. Isso é uma condição de derrota, né? Se isso acontecer, você perdeu o jogo. Tiver tantas epidemias que, né, também, cada vez que em uma cidade você tem mais do que 3 cubos, né? Isso causa um outbreak e aí avança o contador. O outbreak é surto, viu? Surto, isso. Então o contador de surto avança, né? E se ele chegar na caveirinha né, se ele chegar na caveirinha, que é o símbolo... Tchau e bem. É o símbolo universal para você se ferrou, né? E você perdeu. É o símbolo universal para perigo. Ou peligro. Pirataria também. E é isso, né? Porque o setup do jogo, falando disso, talvez deveria ter começado com o setup do jogo, mas você começa tirando 9 cartas de cidade, e as 3 primeiras você vai colocar 3 cubos de infecção, né? As próximas 3 você vai colocar 2 cubos e as próximas 3 você vai colocar 1 cubo. Cada cidade, como eu já disse, tem sua própria cor, né? Para ser o próprio tipo de vírus, né? E todos os jogadores começam no CDC, né, em Atlanta. E aí você pode usar as suas ações. Você tem 4 ações por turno. Uma delas é você se mover, você pode ir para a cidade adjacente à sua. Você pode ter linhas que, por exemplo, adjacentes aonde você está. Se você está na costa de um país, você pode pegar um ferry e ir para outro país ou pegar um avião. Então, você pode fazer isso, você pode se mover, você pode curar você pode remover um cubo de infecção, né, de uma cidade, usando uma ação sua. Eu estou falando aqui só das ações normais, mas depois a gente vai falar dos papéis de cada tipo de personagem, e aí eles têm poderes especiais, né? E os poderes especiais são maneiras pelas quais eles quebram essas regras, né? Você também pode construir um centro de pesquisa na cidade onde você estiver. Você pode compartilhar conhecimento. Se 2 peões, né, se 2 personagens estiverem na mesma cidade, você pode passar a carta daquela cidade, isso para aquele jogador. Isso é bom. Isso agiliza é bom, né? E você pode curar uma doença, né, se você tiver as 5 cartas na sua mão.
da mesma cor. Você pode ter até 7 cartas na mão em qualquer momento. Se você tiver cartas a mais, você tem que descartar, né? As maneiras como você se move, você pode ou se mover para a cidade adjacente, você pode se mover entre centros de pesquisa. Então, se você estiver num centro de pesquisa, você pode ir para qualquer outro centro de pesquisa no mapa. Você pode descartar uma dessas cartas que você usa para curar doenças, porque elas têm o nome de uma cidade nelas, e você descarta essa carta e você voa diretamente para essa cidade, né? E se você descartar a carta da cidade onde você está, você pode voar para qualquer cidade no mapa, né? Então essas são as maneiras como você se move pelo mapa. O que parece assim que você tem muita liberdade e muito poder, né? Mas o jogo subverte esse sentimento com essas cartas de epidemia, né? Que te dão uma enorme dor de cabeça. Principalmente porque se você infecta uma cidade que já tem 3 cubos, a cidade fica com 4, aí você tem um outbreak, né, um surto, e aí cidades vizinhas também ficam infectadas e o seu contador do surto, ele anda para frente, o que te deixa mais perto, né, da derrota. Um comentário é que esses surtos eles podem encadear, né? Então, se você tem 3 numa cidade, 3 na cidade vizinha e sai a carta da cidade, ela ficaria com 4. Aí esse surto ocorre, você vai, em vez de colocar o quarto lá, né? Você vai botar cubos em todas as cidades adjacentes. Só que se uma delas já tinha 3, ocorre outro surto lá e espalha mais, né? Então é uma maneira muito elegante na mecânica de representar esses surtos explosivos dessas doenças se espalhando. Uhum. Então, e para concluir, as 3 maneiras pelas quais você pode perder o jogo né, se a gente já falou, o contador dos surtos chega na caveirinha, são 6 surtos então que tem que acontecer no jogo. Se você não tem mais cubos de uma certa doença para colocar no tabuleiro, e se um jogador não pode descartar 2 cartas no seu turno, né? E essas são as regras gerais do Pandemic. Agora vamos falar um pouco dos personagens. E se as cartas acabarem também, você perde. Se as cartas acabarem, você também... As cartas do baralho acabarem, você também toma tinta. Isso. E aí vamos falar dos personagens e a gente vai entrar em outras discussões depois disso. Eu vou perguntar para vocês o personagem favorito. A gente vai falar um pouco do meta do jogo agora com os personagens, né? Porque os personagens eles deveriam ser dados de forma randômica. Eu acho que isso aumenta muito a dificuldade do jogo, porque existem personagens que eu acho que eles são essenciais para você conseguir vencer uma partida de Pandemic. E se esses personagens não estão em jogo, eu acho que fica muito difícil você ganhar uma partida, né? Então, eu vou falar dos personagens que a gente tem no reprint, ok? Porque teve uma versão do Pandemic que foi, como o Lucas falou, foi lançada em 2008 e por um tempo teve uma versão do Pandemic que tinha, né, que é a versão original que tem 2 personagens a menos, né? Depois veio um reprint que adicionou 2 personagens. Depois vieram várias expansões e hoje a gente tem em torno de 20 personagens pro Pandemic. 24. Ok, muito obrigado pela correção aí, Lucas Silveira. O homem... Tô com eles abertos aqui. O homem dos números. Se você quiser, eu falo os personagens aqui pra... Só do base. Viu? Vou falar. Vai em frente. Então a gente tem o número 1 aqui, que é o especialista em planos de contingência, né? E o poderzinho dele é, como ação, você pega qualquer carta de evento descartada e deixa ela sobre sua carta de personagem. Então você vai... você pode usar essa carta de evento aí depois, né? Você pode repetir ela e usar ela novamente. E em regra geral, obviamente, não pode, né? Usou uma vez, acabou. Nós temos também o agente de viagens. Esse é muito bom. Você move o peão de outro jogador como se fosse seu. Uhum. Os voos são feitos com cartas que você tem. E como ação, você pode mover qualquer peão para uma cidade com outro peão. Isso é muito bom. Extremamente importante para uma... Muito importante. Lá o carinha lá da CVC, né? Uhum. Só mandando... Nós temos o médico também, né? Que remove todos os cubos de uma cor quando ele vai tratar a doença. Então, no geral, você remove um cubo, o médico tira tudo, né? O faxineiro do time.
Que faz a limpeza. E se a gente já encontrou a doença, né? A cura, uma doença, ó. A gente já encontrou a cura de uma doença, só dele passar lá, ele já limpa tudo, né? É igual os médicos que a gente tem, só passa o olho e fala, é uma virose, e aí você morre. só segue o barco. O próximo nós temos o especialista em operações, né? Esse aqui eu nunca usei. Como ação, você vai construir um centro de pesquisa na cidade sem descartar nenhuma carta. E uma vez por turno, e como ação, você vai de um centro de pesquisa a qualquer cidade, descartando qualquer carta de cidade. Então ele é tipo o CVC ali, um pouco piorado. Nós temos também o especialista em quarentena, que ele previne os surtos e a colocação de cubos na cidade em que ele está e as cidades conectadas. Sim. E eu sempre esquecia de fazer isso. Isso é muito fácil. Você sempre esquece. Porque é um poder, passivo, né? E você tem que lembrar de ativar ele, né? E usar uma... E no calor do jogo você não lembra. Isso. Não lembra. Eu, pelo menos, não lembrava. Nós temos também a pesquisadora, que como ação de qualquer carta de cidade na mão dela, para um jogador, você pode dar uma carta de cidade da sua mão para um jogador na sua cidade. Você vai lá e dá uma carta. E nos turnos de outros jogadores, eles podem usar uma ação para pegar qualquer carta de você, estando junto com você. Então, aquela troca de cartas, né? Uhum. O cientista, ele só vai precisar de 4 cartas para descobrir a cura, né? Que é o que você tinha falado lá mais cedo. Exato. Eu queria fazer um comentário aqui. Primeiro perguntar para Tadeu se isso tem... se esse precedente tem algum nome dentro da comunidade. Porque o que eu vejo com esses personagens, Tadeu e Lucas, é que os poderes especiais deles simplesmente são quebras de regra, né? Todos eles só quebram regras pré-existentes no jogo, como o pesquisador você pode compartilhar conhecimento, né? A cidade não precisa, a carta que você passa de cidade não precisa ser a mesma da cidade onde vocês estão. O cientista cura uma doença com 4 cartas ao invés de 5. Existe nome para isso, né? Porque não é todo jogo em que os poderes especiais dos jogadores simplesmente são transgressões das regras. Algumas vezes pode ser uma nova regra, né? Pode ser algo novo ou diferente que o personagem faz. Pra mim fica bem marcante isso, né? Porque simplesmente são transgressões da regra. E pra mim, o Pandemic, o teu grau de divertimento com o jogo vai depender muito do tipo de personagem que você pega. Porque, infelizmente, alguns personagens vão determinar a maneira como você vai jogar o jogo inteiro. Por exemplo, se você é o médico, né? Você não tem muita liberdade, né? Exato, porque é um jogo cooperativo. Então, assim, você vai ser dado um trabalho, até pelos seus próprios colegas de mesa, falar assim, cara, você tem que ir onde tem as infecções mais fortes, onde tem as cidades com 3 cubos, e você tem que ficar ali, entendeu? E você tem que ficar transitando entre essas cidades para tentar tratar o maior número de doenças dentro de cada turno. Se você for o especialista de quarentena, você vai estar muito próximo do médico, né, no tabuleiro, fazendo, né, auxiliando o médico e evitando que os lugares que tenham muitos cubos de doença se tornem surtos. E isso praticamente já determinou qual vai ser a tua experiência no jogo, o papel que você tem. E tem essa situação que existem personagens que são úteis e existem personagens que são legais de você jogar, né? O pesquisador, o cientista, por exemplo, que pode curar doenças com 4 ao invés de 5, ela tem muita mais liberdade dentro do jogo, né? Ela vai jogar o jogo da maneira como deve ser jogado, mas simplesmente na hora de curar a doença, né? Todo mundo vai querer passar a carta para ela, obviamente, né? Então o cientista vai estar viajando muito mais do que os outros personagens, mas eu acho que é muito mais alinhado com o que você deveria fazer dentro do jogo. Enquanto se você cair com o médico, é isso, né? Você vai só ficar indo atrás de cubos,
E aí talvez pode ser que a tua experiência com o jogo varie com base no personagem que você pega. Vocês concordam com esse ponto de vista? Tadeu? Não sei, nunca tinha pensado nesse. Agora, assim, uma coisa que eu sinto no Pandemic é como ele é um jogo relativamente simples de informação aberta. Na minha experiência, esse jogo é jogado de forma quase por comitê, né? E nesse comitê tem tipicamente o jogador que joga melhor, que mais ou menos guia o pessoal, e o resto do pessoal dá pitacos e as decisões são todas meio juntas. Pelo menos na experiência que eu tive. Então, assim, a impressão que eu fico é que tu tem o teu personagem, mas as decisões acabam, nos jogos que eu joguei, acabavam sendo meio decisões por comitê, né? Então tinha o que ia ser feito, e o fato da pessoa... Pode falar. Ele tem um... Não, Desculpa, continua. Então, um personagem ser teu ou não, eu não sentia muita diferença porque eu ficava. As decisões eram feitas meio que em conjunto quando eu... Em inglês, o pessoal chama um efeito, uma coisa que acontece no Pandemic, em jogos Já sei até qual que é. de cooperação. É muito fácil, quarterbacking é o nome. Ou alpha player. O alpha player é um caso, Exato, né? particularmente agressivo do quarterback. Então o quarterbacking, para quem não sabe, o quarterback no futebol americano é o cara que fala pro resto do time naquela partida, rodada em particular, o que cada um deveria fazer, né? Porque ele pega a bola e ele vai lançar a bola, né? Então ele fala pro cara que vai pegar a bola dele, por onde que ele tem que ir, se ele vai pra direita, pra esquerda, né? O que o pessoal da defesa tem que fazer, né? Pra bola chegar no cara. Então, se você é um jogador experiente numa mesa de Pandemic com outros jogadores menos experientes ou que estão começando, você evidentemente vai falar pra todo mundo o que eles têm que fazer. Eu nunca joguei Pandemic com o Lucas, mas eu tenho contato com pessoas que jogaram. Conta a lenda que o Alpha Gamer quarterback dos Pandemics lá, com Camila, com Jéssica e com o Lucas Nagem, era o Lucas. Mentira, calúnia. Estou só repassando a denúncia. Tão surpreso. Por isso que a gente sempre perdeu, então. Tadeu. Boa. Boa. Tá explicado. Tá explicado, nunca ganhou essa bosta. Tadeu deu uma oportunidade de autorreflexão pro Lucas. Fica a denúncia. Uma terapia. O Pandemic, ele tem essa enorme facilidade em você gerar o alpha player. E às vezes não é nem porque você quer, não. Porque, tipo assim, você vai explicar a regra. Aí o cara vai... O cara Lucas é médico. Tá perdido, não sabe o que tá se passando. Aí você fala assim, o cara é o médico, aí a jogada dele é ir pra uma cidade que não tem cubo nenhum, sendo que ele pode ir pra cidade do lado que tem 3 cubos. Não tem como você deixar um cara... Na minha mente agora tá o Lucas todo vermelho olhando o boneco pro lado errado. Então, assim, o Pandemic tem essa questão do alpha player e do cara basicamente jogar o jogo pra todo mundo. Isso é muito chato. Já puxou a faca agora. Isso tipo é muito assim, chato pra você, né, Lucas? É muito chato pra mim toda vez que eu jogo Pandemic ser o alpha player. Mas eu não era esse alpha player tão agressivo assim, igual muita gente já descreveu outras pessoas. Eu meio que falava assim, não, pô, você não vai na cidade, você é o médico, você não vai na cidade que não tem cubo. Você tem que ir nessa aqui, que tem 2 pelo menos, né? Vai lá e limpa os 2 cubos e tal. Era mais ou menos isso, né? É o que Tadeu faz quando a gente vai jogar Age of Steam. Ele vai e fala com os Lucas, né? Com o Lucas. Pra ganhar de mim depois. O Tadeu é o alpha player, só que ele se ferra, né? Ô Lucas, vem cá. Vem cá, você já jogou Pandemic com o Lucas Nagem? Uma vez. Vocês brigam pra quem vai ser Qual é o tipo de briga que vocês têm num jogo cooperativo? Não teve, a gente perdeu rapidinho. Eu tive jogando só com o Lucas, eu tive 2 experiências de jogos cooperativos que não foram muito legais. Primeiro que a gente tem uma rivalidade muito grande, e segundo que eu e ele não gostamos, assim, em geral, de jogos cooperativos. Eu muito mais do que ele. Mas nós jogamos o Pandemic e nós jogamos um que chama... Caraca, me fugiu o nome. É um de cartas que é tipo um escape. Escape Exit. Room?
tem uma série de escape room. Não é o Aqui não é o Exit. Exit. Não é esse, da não. Cosmos, é outro nome. Aqui na... Me fugiu o nome qual que é. Depois eu vou perguntar a ele. Mas não é o Exit. E nem o Escape. É um outro, um de carta bem simples. Era um que eu ganhei num sorteio aí. Era um conjunto. Vocês lá. ganham muito jogo em sorteio. Eu Parei preciso de ganhar. passar em Montes Claros aí. Eu podia voltar a ganhar, inclusive. O último jogo que eu ganhei foi 2 Fibonacci. Um eu dei pra Lucas Nagem, o outro eu troquei no Wizard. Enfim. Mas tem um tempinho que eu não ganho sorteios. Eu ganhei muito jogo bom em sorteio. E aí, nós jogamos esse jogo e a experiência foi ruim. Esse das cartas foi horrível a experiência. Nossa, foi muito ruim. Eu me livrei no outro dia tem mais uma desses jogos. Tem mais uma experiência que você tá falando aí, que foi quando a gente jogou meia partida de Arkham Horror Card Game. E aí eu vou até assumir também. a culpa. Porque o que aconteceu? Você já jogou esse jogo, Matheus? Já ouviu falar dele? Já, não, claro. Então, que é isso, ele... gente, claro. Eu sei que eu às vezes sou meio perdido, né? Vocês jogam muito mais do que eu, mas Arkham o jogo Horror... de card game é menos... perfeito. Sim, o card game. Então sim, ele é um sim, jogo sim, assim sim. que ele tem aquele... Ele lembra muito pra quem jogava Magic, eu gostei muito de jogar Magic nos anos 90. Ele tem toda aquela pegada que você faz o baralho, e aí você pode passar horas bolando um troço todo inusitado. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte: número 1, eu fiz o Lucas, nosso colega, nunca tinha jogado, eu fiz um baralho mega complicado pra ele. E aí eu deixei o Lucas Nagem fazer um baralho que nem a cara dele, sem ajudar ele, e botei no hard. E passou o rodo na gente, foi um espetáculo. Um cacete. Ali eu vi, porque eu tenho muito cuidado com essa coisa de jogo cooperativo, muito cuidado não ser alpha game, sabe? Deixar o pessoal jogar do jeito que jogaria. E só que... mas eu queria... eu queria falar justamente sobre a minha expansão favorita pro Pandemic, que ela resolve esse problema do jogo do Alpha Player, né? Porque existe uma das expansões do Pandemic que se chama On the Brink em inglês, né? Eu não sei qual o nome dela em português, vocês me ajudam aí. Não, é outro nome. Eu tive ela. Inclusive eu troquei New Orleans, só pra deixar claro. Mas enquanto você fala, eu vou pegar o nome aqui. Estado de emergência. Estado de emergência é outra. É a beira do caos, Faz sentido. A beira do caos, ok. Isso faz mais sentido. Isso faz mais sentido. Deve ser, Então, a beira do caos, ela introduz o personagem do bioterrorista. E aí transforma o jogo de Pandemic num jogo de hidden movement, né? De movimento escondido. Que vocês sabem, o meu jogo favorito é o Fury of Dracula. É um jogo justamente de movimento escondido. Então, eu sou fã dessa mecânica. E aí você tem a figura do bioterrorista, e aí o legal é você normalmente deixar o alpha player ser o bioterrorista, né? Porque aí ele fica no canto dele, né? Planejando, né? E o que é interessante, assim como no Fury of Dracula, você tá vendo, você tem acesso a tudo que tá acontecendo, né? Você sabe tudo que os outros jogadores estão discutindo, conversando e fazendo, e você tá ali, né, planejando as suas ações com base no que os outros jogadores estão fazendo na sua frente, né? Eu queria também mencionar que em 2018 teve uma edição de aniversário, né, de 10 anos do Pandemic, que veio numa caixinha de metal, né, emulando uma caixinha de primeiros socorros, jogo muito com tabuleiro maior, muito bonito. Sim, peças de qualidade, vem com os pratinhos para você colocar as doenças e tudo, e com personagens, com os peões na forma dos personagens, que também foi lançado de forma separada. Você podia comprar esses personagens, né, pintados, inclusive. Foi uma coisa até um pouco canhestra que a Z-Man fez, porque se você compra a edição de aniversário, os personagens que vêm naquela edição, eles são cinzas, eles não são coloridos. Para você ter os coloridos, você tem que comprar eles separados, né? Esse set separado que você pode adicionar ao jogo base se você já tem, né? Mas se você quiser ter
Ou você pode pintar, tem gente que gosta, né? E você pode pintar, mas o set já pintado vinha por fora. Agora, falando de dinheiro, seu Tadeu, se você quiser arrancar a faca, agora é a hora. Porque o Pandemic teve uma edição muito bem sucedida na forma de um jogo Legacy. Qual a opinião do senhor sobre os jogos Legacy, sobre o Pandemic Legacy, assim, seu Tadeu? Destile. Eu não vou nem falar fale, não. É Destile. Nada contra quem gosta. Destile. Né? Mas assim, a primeira coisa eu quero tirar o chapéu pro indivíduo que teve essa ideia, né? O cara tava lá na empresa dele, lá, foi inclusive acho que aquele... como é que é o War americano? Risk Legacy foi quem iniciou essa moda. Aí o cara pensou o seguinte, né? Seria tão bom, esses jogos de tabuleiro eles vendem bem, mas seria tão bom se eles fossem descartáveis. E aí um cara pulou lá, eu tenho uma ideia, nós vamos falar para a comunidade para rasgar o jogo enquanto joga. E não só isso, a pessoa que estava ouvindo, em vez de correr ele da sala com uma ideia absurda, eles se deram conta que de fato ia ser aceito, né? E foi. Então hoje em dia a gente conseguiu um feito que quando eu iniciei no board, nos jogos de tabuleiro, eu nunca imaginei que seria possível. Que é convencer a comunidade a comprar um jogo de tabuleiro que é uma coisa naturalmente rejogável, né? Uma coisa naturalmente que não cria lixo, não vira lixo imediato, e convencemos a comunidade a rasgar os jogos enquanto jogam eles. Felizmente no Brasil não sei se vocês notam, esses jogos Legacy sempre flopam. Então é um troço. Sempre no Brasil. Inclusive o Pandemic. Acho que o único que não flopou foi o Ticket Ride, porque ele vira um jogo depois. Todos eles jogável, têm essa né? conversa de que viram o depois jogável, né? Não, os outros eles, não. Acho que os eles. outros não Eles fazem isso para então. as pessoas que querem jogar poderem defender. O que acontece? Pega um jogo que tenha setup variado e agora tu fixa um setup específico. Esse é o jogo que você fixa. Então pega todos os jogos que você pensa que tem setup variável, agora você vai ter um jogo desses, só que em vez de você ter setup variável, vai ter o jogo como ele terminou a campanha. E na prática ninguém joga esses jogos depois que eles terminam a campanha. Vai fora. Então. Mas é justamente porque o principal atrativo, né? É o world building, né? É você construir o mundo enquanto você tá jogando. E depois esse mundo já tá construído, né? E você vai jogar o jogo com regras básicas, né? E ele vai ser aquilo que você e seus... E aqui no Brasil flopou muito porque o Brasil, o brasileirinho, ele sabe onde ele gasta o dinheiro, porque o dinheiro aqui no Brasil de fato é muito suado. Talvez seja isso. E nego e aqui não vai, é caro, aqui né? O pessoal não Pra vai comprar a ideia. É muito caro. O Pandemic era muito caro. E ainda assim, você vê muita gente fazendo promoção do Pandemic. A preço de banana, com assim, 50% e não de sai. desconto. R$250. Preço e não de sai, não pequena, vende. E não vende, que eu fico muito, muito orgulhoso. Porque assim, no Brasil não adianta. Bem, nada contra quem gosta, né? Gosta da surpresa, você gosta da emoção de rasgar as coisas, mas eu... É interessante. Eu acho... Interessante esse dado. Interessante saber, porque, na verdade, né, o Pandemic Legacy, ele é muito bem... em termos de review, ele tem muito boas notas. As pessoas falam muito bem dele. BGG, né? Ele depois perdeu pro outro que fazem a rodo também, Raven, que também é um Legacy, mas é um Legacy um pouco menos agressivo, né? Ele não é tão feito para esse jogo. Mas é Legacy também. E aí depois agora a natureza se regenerou e o Nest foi em primeiro lugar. E no Brasil o Pandemic Legacy, ele é até bem posicionado, é 47º, mas em questão de vendas, se você jogar um pouquinho aqui, deixa eu só achar aqui. Sempre em promoção. Você acha ele com preço muito bom. Inteiro. Todo Black Friday é um monte de jogo Legacy esperando para ser vendido. É os jogos Legacy e os jogos mofados da Galápagos. As duas coisas tão baratinhas. Um dos criticismos uma das críticas que eu ouço muito de quem tem o Pandemic Legacy é o fato de que quando você começa uma partida com um grupo de jogadores, você tem que ir até o final. E aí às vezes, é difícil você colocar o mesmo grupo de pessoas juntos para jogar. E quando você consegue... Não é todo mundo que tem esse privilégio, e quando você consegue juntar aquelas mesmas pessoas, você se sente obrigado a jogar o
o jogo Legacy, porque você não sabe quando vai acontecer de novo, né? Então você se sente obrigado. É o basicamente Sunken Cost, fala-se basicamente. Então esse fica sendo o criticismo aí pro jogos Legacy. E aí, para terminar nossa discussão sobre o Pandemic, vamos falar um pouco do fato de que teve vários spin-offs, né? E teve várias expansões, a gente já falou de algumas aqui. Na verdade, eu conheço 3, A Beira do Caos, o estado de emergência. E tem mais uma que é no laboratório, Isso, eu acho, ainda no laboratório. No laboratório. Eu só conheço o base. Então tem essas 3 expansões. Agora, o sistema em si foi usado por franquias como Star Wars, né, Guerra nas Estrelas. Como prática, qualquer coisa que faça sucesso vira Star Wars. Como o World of Warcraft, né, também foi usado. Eu não sabia disso. Porque o Star Wars não me surpreende nem um pouco. O World of Warcraft é um pouco mais... Cthulhu, sim. Mas como é o nome da terceira expansão do World of Warcraft em português? Em inglês é The Wrath of the Lich King. O Pandemic do Warcraft é baseado nessa expansão, né, o Wrath of the Lich King, que é a fúria do rei. Vou citar alguns Pandemics, né? Teve os Legacies, né, que nós falamos, o Reino de Cthulhu, o Ibéria, né? Que é fantástico. Que é o do passado, muito né? Muito caro, muito bonito. Aqui também, no Brasil é relativamente barato, viu, Matheus? R$213 aqui, você acha ele. Nosso amigo Éder adquiriu um recentemente, entendeu? Joguem, muito legal. É mais fácil dizer o que o Éder não tem. O Ibéria, ele se passa porque o Pandemic normal, ele tem essa vibe, assim, né, de dias atuais, futurista, tudo. O Ibéria não, é na época é no passado, né? Na Peste Negra? Ok, eu gostaria. Até seria legal ser aqueles caras com o bico lá, aqueles biquinhos. Os corvos lá, sei lá. Os Plague Doctors. Não é tão velho, não, desculpa, não é tão velho assim, viu? Não é tão antigo assim o Ibéria. Aquele bico existia porque as pessoas naquela época achavam que a doença era propagada pelo cheiro. E não pelas pulgas, que provavelmente foi. E eles botavam incenso naquele bico. Então o cara que ia o Plague Doctor, ele ia nos lugares com incenso para evitar do cheiro ruim chegar nele, achando que não ia pegar. Enquanto isso, os tornozelos tudo aberto, com cheio de pulga no tornozelo. Olha dele. Só. Teve o Pandemic Resposta Rápida, que é um Pandemic rapidinho, né? Teve o Queda de Roma. De dados, com dados. Muito nada a ver com não tem nada a ver com o sistema do Pandemic Deve normal. Ser uma tristeza. Teve o Queda de Roma. Que é muito legal também. Também. Os bárbaros são os vírus, basicamente. Ok. E aí você tem um combate também nele. Você tem um combate com dados no Queda de Roma. Tem o Zona Crítica na América do Norte e o Zona Crítica na Europa. Né? Esses dois são pandemics rápidos. Eles usam as mesmas regras, só que ele é limitado a Estados Unidos e Europa, tabuleiro menor, 15 minutos de jogo, né? 3 cartas ao invés. Acho que para curar a doença, acho que são 3 ou 4 cartas, né? Mão menor e tudo. Então ele é só um pandemic rápido aí, o Hot Zone. Tem um Pandemic Contagion, que aqui no Brasil não lançou. Que é o considerado pior, porque não tem nada a ver. Você é o vírus, você não é quem cura. Então bosta. Tem nada a ver com Pandemic. Você que tem que fuder os outros. Tem um chama Rising Tide, que também acho que não lançou no Brasil. Esse se passa na Holanda e não é vírus, né? As cidades estão sendo inundadas e você está tentando controlar a inundação, você constrói diques, você bombeia a água de uma cidade para outra
Tematicamente faz sentido, mas não é Pandemic, né? Eles botam o nome só pra Isso. produzir É muito divisivo. Tem gente que adora, tem gente que odeia. É muito divisivo o Rising Tide. Você não consegue achar uma opinião muito homogênea sobre o Rising Tide. Os Legacy, você tem a primeira temporada, a segunda temporada e o Season E Zero. a temporada Isso. 0. Né? E o de Star Wars, que não é o nome, não é Pandemic que é o nome, qual que é o nome mesmo, Matheus? Me fugiu aqui. Não chama Pandemic. Ele só chama sistema, né? É só o sistema do Pandemic. Eu acho que é o Clone Wars, Isso, que é o Clone do Wars. Guerra, né? É o Clone Wars, Uhum. E as expansões, né, que nós citamos aqui, que é a Beira do Caos, que eu tive essa. Acho que não precisa. Acho que não precisa já dessas mencionamos. Já até. mencionamos? Então fechou. Eu tive, Sim. mas só pra completar, eu tive a Beira do Caos e ela deixa sensivelmente ainda mais difícil o jogo, porque entra uma doença nova, é toda uma Exato. lá. Doença A roxa. púrpura, né? É roxa, isso, exatamente. Fechou então esse pequeno comentário aí sobre o Pandemic, né? Clássico jogo. E suas expansões e algumas recomendações aí sobre os spin-offs, né? Quem quiser procurar, né? Por sua conta muito bom. e risco. Eu particularmente gosto do... Qual é a sua nota, Matheus? Qual é a sua Minha nota nota para Pandemic, eu tenho que ser muito modesto aqui, né? Porque eu tô falando de um jogo que né, ganhou muita projeção. A nota é sua, vou falar assim, eu diria que para mim, Pandemic, ele é uma nota 7, entendeu? Eu não acho ele tudo isso que as pessoas falam, mas acho um jogo legal de colocar na mesa para quem não conhece o hobby, né? E para quem não conhece jogo cooperativo, quiser descobrir e saber qual é de um jogo cooperativo, acho que o Pandemic é o jogo para você introduzir isso para as pessoas. Tadeu. Vou discordar de tudo que o Matheus falou. Então, começo. Nota 3. Ruim. Não quero jogar de novo. Então, começar mecanicamente, tem uma coisa que eu gosto muito nele, que é o sistema de quando sai a carta de Outbreak, você reembaralha as últimas cartas. Então tem a tendência da doença reaparecer nos lugares onde ela já apareceu. Exato. Que, na minha opinião, é uma maneira genial de ligar a temática com a mecânica do jogo. Então isso aí, pra mim, é o ponto alto do Pandemic. Agora, eu acho assim, eu não acho uma boa recomendação para jogos co-op. Eu acho que muita gente implica com jogos co-op porque jogaram Pandemic, aí o Lucas foi lá e falou para eles o que fazer e nunca mais querem jogar de novo. Ainda me dá uma cutucada de graça. Ainda dá agressão gratuita. No tornozelo aqui, pá. Gratuita, né? Então, os co-ops que eu gosto, eles naturalmente resolvem esse problema, né? O Arkham Horror Card Game e o Slay the Spire, você tem a sua mão privada, né? Então não tem, o coleguinha pode te dizer, pode me ajudar assim, assado, mas ele não tem informação perfeita do que se tem. Então isso naturalmente já resolve esse problema, além de serem mais interessantes, na minha opinião, estrategicamente. E tem o Spirit Island, que é de informação aberta, mas se você conseguir, ele é um jogo extremamente difícil. Mas ele é muito complexo, não nas regras, mas você manejar aquilo. Se você consegue manejar um espírito, você está muito bem. Então é muito difícil você manejar o espírito do coleguinha também. Então eu tenho um problema também com ele. Ele é difícil, mas a maneira de jogar dele é meio óbvia. E a impressão que eu tenho é que você rapidamente aprende mais ou menos como jogar ele, e aí acaba virando um jogo de sorte depois disso, né? Quando é que vieram os outbreaks, quando é que não vieram, porque não tem muito mais pra onde evoluir, né? Você tem essas pequenas heurísticas, o médico fica varrendo, o outro cara fica, o cientista fica pegando as cartas, mas depois disso não tem mais coisas mais profundas que isso, né? Você joga segunda partida, terceira você provavelmente não vai jogar melhor do que na primeira, você vai ganhar ou perder se tiver mais ou menos sorte. E outra coisa que eu tenho a impressão também é que ele sempre termina de uma forma que não é interessante, né? No sentido de que ou você perde, ou quando você... ou que é mais frequente, né? Ou quando você ganha,
o momento de ápice não é no final, né? É quando você consegue curar a primeira e a segunda doença. Depois é só girar a manivela, porque o jogo depois daquilo fica tranquilo. Então, mesmo quando você ganha, não tem aquela sensação explosiva da última rodada tá decidindo, sabe? Ou você perde e termina perdendo, ou você ganha, mas o final é meio Você assim, vê, ok, a gente ganhou a você três vê a vitória turnos vindo anteriores, agora 2 termina. km de distância depois que Isso. você cura a segunda doença. Exatamente. Entendi. Exatamente. Agora a gente tem que girar a manivela pra terminar e não tem aquela sensação assim de season finale É a hora que a uma coisa Jéssica meio pega o xoxa, celular né? e deita no sofá, né? Exatamente. Então, agora consegui vários inimigos das pessoas que gostam de Pandemic, vou passar pra Lucas Pra pra tentar. dar o review Ele dele. passou a barra aqui, né? Mas. Nossa Bora. barra, né, Lucas? Porque a gente. O Tadeu afundou o cast sozinho, né? Tenta salvar a gente aí. Não tem Salva como. aí. Assim, a minha Não nota. tem como, né? Tamo perdidos. A né? minha Perdemos nota já. é 6 pra Pandemic. Assim, é mais pela sua importância histórica. De fato, foi o primeiro cooperativo que estourou, né, a bolha aqui. Ele saiu Isso é fato. do nosso meio e foram para outros locais, né? Outras pessoas que não conhecem o hobby, talvez vieram para o hobby por conta do Pandemic. Assim como Ou talvez Ou não talvez vieram. não vieram, Ou talvez não vieram. assim por conta como o do Catan fez, assim como o Carcassonne fez, o El Grande fez, como vários outros jogos lá clássicos fizeram, trazendo novos jogadores, tem a sua importância. Talvez tenha sido o primeiro cooperativo assim de fato conhecido, né, e bem divulgado. Então ele tem sua importância histórica. Não é um jogo, eu não acho um jogo tão ruim. Às vezes que eu joguei, eu me diverti relativamente, apesar de ser cooperativo, porque o que eu mais sinto falta no jogo cooperativo é você zoar o amiguinho, velho. Eu jogo pra zoar o amiguinho, ou ser zoado, né? Alguma coisa. E isso nenhum jogo de cooperativo me proporciona. Eu não consigo zoar o meu amigo, né? E eu gosto de fazer isso nos jogos, em geral, né? Quando eu jogava... Catimbar. É só perder. Quando eu jogava Catimbar. jogo de videogame e tudo mais, eu gostava de zoar os amiguinhos e tal. Então eu tenho uma certa implicância em geral com jogos de tabuleiro. Alguns, né, eu tenho não torcido o nariz, e o Slay the Spire foi um, e o Harry Potter, né, é outro, que são os dois jogos assim que eu tenho vontade de jogar novamente. Então a nota é 6, mais pela sua importância histórica, por tudo que ele representa no hobby. Hoje em dia eu acho que tem muito jogo cooperativo aí melhor pra se jogar, né? Mas muito mesmo. Então, assim, e com preço relativamente semelhante, então eu acho que não faz sentido você, ainda mais aqui no Brasil, né, que a grana é curta, de você pegar seu dinheiro e investir no Pandemic. Pode ser que você goste, pode ser que você se divirta. Por exemplo, o meu Pandemic, eu fiz uma troca e aparentemente a pessoa que recebeu se divertiu bastante. Tá lá na coleção, jogou algumas vezes, então pra ele foi bom. Então o jogo de tabuleiro tem muito isso, né? Talvez não é o nosso jogo, mas pra outra pessoa é o melhor jogo possível. Então eu não tenho esse problema assim. Se você gosta, gostou. Pra mim, não. E com esse relativismo é a melhor maneira da gente fechar. Né? Fica aí nossa... relativismo. Fica... se escapando da responsabilidade do relativismo. Tô tentando salvar o nosso podcast, tá? Deu pra gente poder Mas vai chegar o momento que você tem que falar mal de alguns jogos. E é natural, mas assim, é ruim pra gente, mas pra outra pessoa. Por exemplo, o Matheus gosta muito de Pandemic. Então, cada um no seu cada qual. Ah, não acredito. Muito assim, né? 7 Duvido. pra mim, vocês já perceberam que eu sou muito generoso com nota. 7 pra mim não é... O Matheus gosta de Pandemic? Eu vou tirar isso a limpo, duvido. Não, esse Matheus Ah, aqui, o nosso Matheus, o achei que era o nosso, Matheus. o nosso Tá. Matheus aqui de Montes Claros, ele deve... Se recusa a jogar. Se ele jogar uma vez, eu acho que ele taca fogo, sei lá. Dá menos um. Não. Aham, sim. Nossa, Tá. Matheus. Muito bem, gente. E fica aí nosso comentário sobre esse jogo clássico, Pandemic. Agora vamos pro último quadro do nosso episódio de hoje. Vamos falar do Jogadinha. E eu trago para os senhores hoje um jogo que ele é um sucesso aqui na Polônia e na Europa em geral. Jogo bastante conhecido entre a criançada, chamado Outfox, é o nome dele em inglês.
né? O nome dele em polonês é Lisek Urwiszek, né? Olha só. Seria, né, o Gustavo raposinha pilantra, né? Zofchak. E Falei bem? é um jogo Lisek Urwiszek. Nossa, ok. Lisek ou Urwiszek? Urwiszek, isso. É um jogo de dedução social, vamos colocar assim. É um jogo muito parecido com Cluedo, né? O do famoso detetive da estrela. É feito para crianças, em que você tem o tabuleiro, é uma pequena cidade, você tem os detetives que são pombos, né? Que estão investigando o sumiço da comida, né? De uma senhora que fez aí um cozido, né? E foi roubado por uma raposa. Agora, você tem várias raposas que são suspeitas, você tem as cartas e cada uma das raposas está vestindo 3 acessórios diferentes e elas têm cada uma um nome. E você tem 3 dados para jogar. Esses dados têm dois tipos de... tem 2 lados. São dados de 6 lados, desculpa, mas você tem ou as patinhas para você poder caminhar, ou você tem olhos que são sinal de investigação para você poder virar 2 cartas que tenham as raposas, né? E são regras IATSE. Você joga esses dados 3 vezes, você tem que anunciar de antemão se você quer andar com teu personagem ou se você quer investigar. E se você conseguir 3 dados, né, com patinhas, você caminha o personagem com o número de patas que saiu no dado, né? E quando você caminha, você pode ir para certas localidades do mapa e achar uma pista. Quando você acha essa pista, você coloca ela no decoder, que é um pedacinho de plástico que tem uma carta dentro, com 3 bolinhas, e essas bolinhas indicam os acessórios que a raposa tá usando, né? Então, quando você coloca... O interessante dele é que quando você pega a peça de pista, né? Ela, por exemplo, um par de óculos, ela tem um furo que vai no decoder. Quando você coloca ela no decoder e você puxa, o decoder vai te dizer se o suspeito usa óculos ou não usa óculos. E aí é o momento, né, da surpresa para a criançada, é justamente o momento que você usa decoder e fala, o suspeito usa óculos. E aí você já olha... É tipo aquele negócio que tem no Decrypto, que você põe uma carta e... Isso, exato. Isso, exatamente. E aí, a grande sacada do jogo é você usar o decoder e você já olha, né, nas cartas que você tem, que você já virou de suspeitos, né? Se alguns dos suspeitos usam óculos ou não. E também dá para você concluir as coisas por exclusão, né? Você, então não usa óculos, então você já elimina vários suspeitos que não usam óculos, né? E aí o objetivo, cada vez que você queima a sua jogada, por exemplo, quando você diz, eu quero investigar, e você acaba não conseguindo 3 dados, né, de olhos, né, com os olhos, a raposa caminha, né, tem uma parte do tabuleiro em que a raposa está caminhando, a raposa caminha 3 espaços. Se a raposa chega até o final do tabuleiro e você não descobriu quem é o suspeito, aí a raposa ganha. Vocês perdem o jogo. É um jogo cooperativo também, né? E se você descobre de forma bem sucedida quem é o suspeito, aí o jogo termina e vocês ganharam, né? Jogo publicado pela Gamewright, nos Estados Unidos de forma internacional, né? Recomendo bastante, é um jogo que ganhou vários prêmios de melhor jogo infantil em vários países, inclusive nos Estados Unidos também. É um jogo recente, eu acredito que ele é de 2019, 2020, né? Arte bem legal, mas nada assim muito surpreendente, né? Não é um Meu Pequeno Everdell, é um jogo com uma arte que ela vamos dizer assim, ela faz o que ela tem que fazer, mas é um jogo que, se você conseguir, se um dia ele for lançado no Brasil, e você estiver querendo introduzir o hobby para crianças de 5 anos de idade, a partir de 5 anos de idade, é um jogo perfeito para essa idade, falando por experiência própria. Matheus, diga. Henrique faz 5 anos ano que vem, viu? Então
Não sei, tô. viu? Só- Entendi a mensagem. Só- Captei. Só um captei, comentário aí. É um esmoleiro. inocente. Captei. Captei a vossa mensagem. Captei a vossa mensagem. Muito bem, aí fica a minha recomendação Outfoxed no Jogadinha. E vamos concluir. Vamos concluir. Justo. Vamos concluir. Gente, muito obrigado por mais, Agradeço a todos também. Bem divertido, sim, por senhores. mais esse episódio aí. Um prazer novamente falar com os senhores, né? Continuem nos acompanhando, né? Aí nós estamos no Instagram, no Amazon Music, também no Ludopédia, né? O Lucas coloca ali nossos episódios no Ludopédia. Estamos começando a ganhar mais e mais visualizações e audições aí no Ludopédia. Agradeço aí as pessoas que estão nos ouvindo no Ludopédia também, né? Quero pedir de novo para as pessoas comentarem e também ficarem ligados que nós temos o quadro Julgada de Mestre. Pedir para as pessoas compartilhar conosco as suas coleções para que a gente possa comentar aqui no cast. E se quiser Certo. sugerir episódio também, pode sugerir que a gente grava. Às vezes a gente fica debatendo que jogo a gente vai gravar. Se você ouvinte aí quer um jogo específico, manda mensagem aí, seja na Ludopedia ou no Instagram, né? Que é o @Jogada de Mestre Podcast. Lá no Instagram. Se você quiser comentar na foto, falando assim, eu quero ouvir aí sobre um jogo aí, Pandemic Legacy, aí a gente chama Tadeu. Twilight Imperium, a gente chama Tadeu também, não tem problema. Então pode comentar aí, que a gente faz o jogo que você quer também, ó. A gente tá começando agora, se você quer ouvir a gente faz, não tem problema, não, galera? Eu discordo. Tudo bem. Então... Ok, boa noite. Boa senhores. Muito bem, gente. Muito obrigado aí. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu. Falou!